Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe do Bom Conselho, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então podem sentar-se. O tema da minha palestra vai ser o matrimônio como caminho à santidade, para a santidade. Eu costumo brincar que Deus tem duas armadilhas. Uma armadilha é a vida religiosa. Olhando de fora para dentro, não sei quantos de vocês já passaram um tempinho num convento, tentaram a vocação religiosa. Mas é engraçado que as pessoas imaginam que a vida religiosa é uma coisa, quando na realidade é um pouco diferente. Às vezes a gente escuta os leigos falando: o convento lá das Clarissas, um oceano de paz, de tranquilidade. Eles não têm as preocupações do mundo. Eles têm uma paz perfeita. Quando a gente chega aqui no Carmelo, no convento das Clarissas, a gente sente aquela paz. E com certeza há paz num convento beneditino, num convento no Carmelo e entre as Clarissas. Mas há bastante ingenuidade a respeito da vida religiosa. A minha própria mãe, a minha mãe é de uma família de 4 e 4. 4 homens e 4 mulheres. E ela é a mulher mais velha. Por isso, ela tem 2 irmãs que são irmãs religiosas. Uma já faleceu. Que Deus tenha piedade da alma dela. Então, já faleceu. Mas a minha mãe, sendo a mais velha de 4 filhas, então escutou bastante o que as 2 irmãzinhas falavam da vida religiosa. E a minha irmã mais nova também é Clarissa. E por isso a minha mãe conhece muito bem como é a vida religiosa. E a minha mãe sintetiza o mal-entendido com as seguintes palavras: as pessoas pensam que lá dentro reina uma paz, uma harmonia, que tudo é tranquilo. Que engano! Para entrar num convento, precisa ser mulher forte. E imagine 12 mulheres fortes no mesmo prédio, no mesmo lugar. Então, precisa ser virtuosa, precisa ser humilde, precisa praticar muito caridade, ter muita paciência, muita perseverança. Então, muitas vezes, as moças sonham no Carmelo, um mar de rosas, pensando lá reina a tranquilidade. Quando há tranquilidade, eu não tenho dúvida sobre isto, mas também há grande luta espiritual. Quando uma moça entra no Carmelo, ela está entrando representando o mundo, representando vocês. Ela carrega para dentro a luta espiritual da própria família. Ela carrega sobre as suas costas a luta espiritual, a batalha espiritual, a guerra espiritual dos leigos, das leigas. Ela está lá não somente para a própria santificação, mas também para a salvação do mundo. Por isso, ela precisa lutar, precisa praticar a vida cristã de uma forma mais perfeita. Então, eu brinco que a primeira armadilha de Deus é a vida religiosa. Depois, quando você entra, você descobre que é um pouco mais difícil do que você imaginava. A vida religiosa é muito boa, porque é mais fácil procurar a santidade num convento do que fora do convento. Tem missa todos os dias,
confissão todas as semanas. Está pertinho do Santíssimo Sacramento. Então tem mais condições para chegar à santidade. Mas na vida religiosa há uma verdadeira batalha. Então eu costumo brincar que a primeira armadilha de Deus é a vida religiosa. E a segunda armadilha de Deus é o matrimônio. Você pensa, não, casar-me. É tudo que eu quero na vida é casar-me. Depois você se casa. E dormir embaixo do mesmo teto com a mesma pessoa por 50 anos. Não é brincadeira, não. É uma outra maneira em que Deus dá uma oportunidade de se santificar. Tem de realmente suportar esta pessoa, amar esta pessoa pelo resto da vida. Vai descobrir as fraquezas da pessoa e tem de continuar fiel, continuar amando esta pessoa. Então, o matrimônio é um grande desafio. Mas não desistam, por favor. Não quero assustar vocês para que de repente, compram bicicletas e saem correndo. Eu quero que vocês abram os olhos e reconheçam que o matrimônio é um grande desafio. E para ter um matrimônio feliz, precisa de ser muito perseverante e muito paciente. Agora, eu vou ler uma passagem do Catecismo da Igreja Católica em breve, e vamos ver que nós temos 3 sacramentos que visam principalmente a nossa santidade. Os três sacramentos que visam a nossa própria perfeição: o batismo, a confirmação e a Santa Eucaristia. E hoje eu estava preparando um pouco a minha homilia para domingo. Então, domingo nós vamos ler um pouco sobre São Paulo nos Atos dos Apóstolos. E eu reparei uma coisa super interessante. Tudo indica que São Paulo pregava o Evangelho logo depois do seu batismo. Se vocês estudam bem capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que Ananias batizou Paulo. E parece que antes de talvez receber a primeira comunhão, antes de ser crismado, antes de ser ordenado sacerdote ou bispo, ele já estava pregando o Evangelho nas sinagogas de Damasco. Então, se vocês leem com atenção, capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, tudo indica que São Paulo começou como apóstolo, como leigo, pregando o Evangelho. E logo começou as primeiras ameaças, porque ele falava com tanta convicção que os judeus resolveram matá-lo. Por isso, ele precisava fugir. Chegaram na muralha da cidade e colocaram São Paulo num cesto e ele desceu pela muralha para escapar. E depois ele chegou em Jerusalém. E em Jerusalém, os discípulos tinham medo dele. Então, ele foi recém-convertido e logo passou por esta rejeição. Então, chegando em Jerusalém, a comunidade o rejeitou. Então, também nós vamos passar momentos na nossa vida cristã em que sentimos a rejeição. Mas vamos voltar agora para esta visão dos sacramentos. Temos 3 sacramentos: batismo, confirmação e Santa Eucaristia, para a nossa própria santificação. Então, olhamos para São Paulo, apenas batizado, e ele já estava evangelizando. Temos estes 3 sacramentos para a nossa própria santificação. E depois temos 2 sacramentos para a santificação dos outros. Então, por isso, agora vamos ler esta passagem do Catecismo da Igreja Católica. Então, estou aqui no número 1333, então, o batismo, a confirmação e a Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. São a base da vocação comum de todos os discípulos de Cristo. Vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo. Eu devo procurar a santidade e eu devo evangelizar o mundo. Conferem as graças necessárias à vida segundo o Espírito.
nesta vida de peregrinos a caminho da pátria. Então temos uma sobrevisão dos 3 sacramentos de iniciação cristã. Depois, 1534, vamos falar sobre 2 sacramentos que visam não a nossa própria santidade, não a nossa própria santificação, mas principalmente a santificação dos outros. 2 outros sacramentos, a ordem, o sacerdócio e o matrimônio, estão ordenados à salvação de outrem. Se contribuem também para a salvação pessoal, isso acontece por meio do serviço aos outros. Estes 2 sacramentos conferem uma missão particular na igreja e servem para a edificação do povo de Deus. Então, pelo sacerdócio, eu recebi uma missão para a construção do reino de Deus, e eu recebi uma missão para o bem de vocês, e pelo matrimônio, vocês vão receber uma missão, uma consagração para o bem dos outros. Então, claramente, o sacerdócio contribui para o meu bem pessoal. Isso não há dúvida. Então, poderíamos pensar no momento em que eu recebi a ordenação sacerdotal. Então, 24 de fevereiro de 95. Então, eu fiz 20 anos de padre agora em fevereiro. Então, 24 de fevereiro de 95. O que aconteceu? O bispo impôs as suas mãos na minha cabeça e rezou a oração consecratória, o prefácio consecratório. E eu recebi um novo carimbo na minha alma, uma nova impressão na minha alma. Novas capacidades. Agora eu posso, amanhã vou celebrar a missa para vocês, eu posso falar, isto é o meu corpo. E o pão deixa de ser pão e é transformado no corpo de Cristo. Se você, como leigo, fala, isto é o meu corpo, o pão fica pão. Não é transformado no corpo de Cristo. Mas quando um sacerdote fala, isto é o meu corpo, que é entregue por vós e por todos, o pão deixa de ser pão e é transformado no corpo de Cristo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O vinho é transformado no sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo estão realmente presentes no altar. Então, este é o milagre da missa, que podemos participar da missa todos os dias nas nossas paróquias. E assim receber o corpo ressuscitado de Cristo. Eis a grande diferença entre a religião católica e a religião protestante. Eis a grande diferença. Está na Santa Eucaristia. Nós recebemos o corpo ressuscitado de Cristo na Santa Eucaristia. Eles pensam que é pão abençoado, é pão simbólico, é um símbolo do corpo de Cristo. Nós reconhecemos que é realmente o corpo de Cristo. Esse é o poder que o sacerdote recebe no momento da sua ordenação sacerdotal. Então, estamos pressupondo que o diácono está no estado de graça, fez uma boa confissão, está na amizade com Cristo, está no estado de graça. E ele vai receber a ordenação sacerdotal. O que vai acontecer? Então, ele recebe este novo poder. Então, a sua alma é marcada, por assim dizer, é carimbada para sempre. E ele tem o poder de celebrar a missa e também de perdoar os pecados no sacramento da confissão. Mas também, neste momento, ele cresce na graça. A vida do Espírito cresce na alma dele. Há uma intensificação da vida cristã na alma dele. Uma nova intensificação do seu amor. Ele já recebeu o amor de Deus no batismo.
Então, no momento do batismo, já recebeu o amor de Deus. Eu gosto de repetir Romanos 5:5, mas é muito importante. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então agora, aqueles aqui que me conhecem que eu gosto de armadilhas. Eu gosto que as pessoas errem. Um pouco de orgulho, não é? Então vou fazer uma pergunta para vocês. Aqueles que já escutaram esta pergunta não podem responder não, tá bom? Porque algumas pessoas aqui já participaram das minhas palestras. Então vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pessoa que cometeu um pecado mortal e perdeu a graça santificante, perdeu aquela amizade com Cristo. Então, todos nós recebemos a graça santificante no batismo. Se uma pessoa realmente comete um pecado mortal, comete adultério, por exemplo, ele perde a amizade com Cristo, perde a graça santificante. Então, perdeu. Ele precisa confessar. Então vamos imaginar que 2 ou 3 dias mais tarde, ele vê um mendigo e ele resolve ajudar o mendigo. Ele ainda não recuperou a graça santificante. Mas vê um mendigo e, por bondade, ele ajuda o mendigo. Podemos dizer que ele acabou de fazer um ato de caridade. Ajudou o mendigo. Vamos dizer que não só jogou dinheiro, mas talvez até comprou um sanduíche. Um cafezinho, não foi só para livrar-se deste mendigo, mas realmente quis ajudar. Então a minha pergunta é, podemos dizer que ele fez um ato de caridade? Então levantaram as mãos, quantas pessoas pensam que ele fez um ato de caridade? Não. Ele fez um ato de amor. Fez um ato de amor humano, mas não fez um ato de caridade. Então qual é a diferença entre o amor humano, que é coisa boa, e a caridade? O amor humano é coisa boa. Pelo amor humano você quer o bem do outro, você está pronto para ajudar o outro. Isso é uma coisa humana, uma coisa boa, uma coisa que agrada a Deus. Mas a caridade é algo mais forte, mais perfeita. Se trata de uma evolução. A caridade é uma participação no amor de Deus. É uma participação no amor da Santíssima Trindade. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O teu amor humano, o teu amor masculino, o teu amor feminino foi impregnado pelo amor de Deus. O amor da Santíssima Trindade foi derramado em sua alma. E agora você ama com um amor feminino? Sim. Com um amor masculino? Sim. É verdadeiramente um amor humano. Mas também é um amor divino. Foi elevado. Então nós temos um amor divino. Agora, o que vai acontecer no momento da ordenação sacerdotal? O candidato, o diácono que está de joelhos, ele vai crescer neste amor divino. Vai crescer neste amor divino. Este amor vai crescer na alma dele. Vai ter um amor mais intensivo, mais ativo, mais dinâmico. Mas além disso, vai ser transformado. É como se o amor dele agora é um amor pastoral, é um amor sacerdotal, é um amor que visa o bem das ovelhas. Agora ele entra numa nova relação com o povo de Deus. Agora o povo de Deus tem direito sobre ele.
Quando você vê um padre, você pode dizer, ele é pai. Eu posso pedir uma bênção. Se ele tiver tempo, eu posso pedir, confessar os meus pecados. Se a minha avó está morrendo, padre, vem atender a minha avó, ela está morrendo. Ele é pai. Então, ele recebeu uma nova missão, número 1. Ele recebeu um aumento de caridade, número 2. Mas também a sua caridade assumiu uma nova cor, uma nova qualidade, uma nova orientação. Ele deve cuidar dos fiéis. Uma coisa semelhante acontece no sacramento do matrimônio. Quando você recebe o sacramento do matrimônio, pressupondo que você está no estado de graça, porque todo mundo deve estar no estado de graça para receber o sacramento do matrimônio. Agora vou escandalizar vocês, tá bom? Mas vou falar uma verdade. Todo mundo tem coração bom, ou alguém precisa... A doutora Aline está aqui, ela é médica, então por isso, se alguém infartar, a Aline vai cuidar, não é? Vocês sabem que é um pecado mortal receber o sacramento de matrimônio no estado de pecado mortal. Se uma pessoa está no estado de pecado mortal e vai receber o sacramento do matrimônio, comete um outro pecado mortal. É um sacrilégio. É como receber o sacramento da confirmação no estado de pecado mortal. Um homem que, de propósito, tem, digamos, uma pessoa que tinha condições, mas perdeu a missa dominical. Por própria culpa, perdeu a missa dominical. É um pecado mortal. E daqui em 3 dias, sábado seguinte, sem confessar, vai receber o sacramento da confirmação. É um sacrilégio. Para receber a confirmação, para receber a Santa Eucaristia, para receber o sacramento da ordem, ou para receber o matrimônio, deve estar no estado de pecado, deve estar no estado de graça. Estes sacramentos, confirmação, Santa Eucaristia, matrimônio e ordem, sacerdócio, são o sacramento dos vivos, não dos mortos. O batismo é o sacramento dos mortos, não é? Você recebe uma nova vida pelo batismo. Também a confissão é o sacramento dos mortos. Claramente também uma pessoa viva pode receber o sacramento de confissão também. Mas a finalidade principal do sacramento da confissão é tirar a pessoa do pecado mortal e colocar no estado de graça. E a unção dos enfermos também normalmente é o sacramento dos vivos, mas também o sacramento da unção dos enfermos pode dar a nova vida, pode restituir a graça. Então, primeira coisa, nós devemos estar no estado de graça para receber o matrimônio. Então, quando você recebe o matrimônio, qual é a primeira coisa que vai acontecer? Você vai crescer na santidade. Pressupondo que está na amizade com Jesus, você vai crescer na santidade. A graça santificante vai se intensificar na sua alma. A caridade vai crescer na sua alma. Então, tanto o candidato para o sacerdócio, que é ordenado sacerdote, como o casal, noivo e noiva, pressupondo que todos os 3 recebem estes sacramentos no estado de graça, todos vão crescer na santidade, todos vão crescer na caridade. Mas o catecismo fala que estes 2 sacramentos não são principalmente para o nosso bem. O sacerdócio não é principalmente para a minha santidade. E o sacramento do matrimônio não é principalmente para a tua santidade. O sacerdócio que eu recebi é principalmente para a santidade dos outros. E o matrimônio é principalmente para a santidade dos seus filhos. É um sacramento de serviço, como o próprio sacerdócio. Claramente, sendo um bom sacerdote,
se eu estou realmente um bom sacerdote, eu vou crescer na santidade. Mas eu vou crescer na santidade servindo vocês. Padre Anacleto está atendendo confissões, não é? Com certeza, ele está crescendo na santidade e atendendo confissões. Mas por que ele está atendendo confissões? Principalmente para que ele mesmo cresça na santidade? Não. Ele está atendendo confissões para que outros cresçam na santidade. Então, ele está lá a serviço dos outros. Então, o padre Anacleto, atendendo confissões, deve estar pensando principalmente no bem dos outros. E assim também ele vai crescer, mas ele vai crescer servindo. Matrimônio é semelhante. Você se casa principalmente para o bem dos outros, para ter filhos e educar filhos. E tendo filhos e educando filhos, você também vai crescer na vida cristã, você vai se santificando. Então fizemos, digamos, esta é a primeira parte da nossa palestra. E agora nós vamos pensar um pouco sobre este objetivo principal, esta finalidade principal do matrimônio, é ter e educar filhos. Então aqui talvez poderíamos citar duas provas bíblicas disso. Então quando lemos na primeira página da Bíblia, Deus criou o homem, criou homem e mulher, os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Então, neste primeiro mandamento de Deus, vemos o primeiro fim, a primeira finalidade, o primeiro objetivo do matrimônio. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então aqui temos os primeiros mandamentos. Multiplicai-vos, enchei a terra e dominai a terra. Eu acho que talvez é muito bom que nós estamos fazendo o retiro aqui, muito afastado de Goiânia, porque dá para ver que a terra está vazia. Quando você está em Goiânia, você pensa que tem gente demais, tem problema demográfico. Mas quando você está aqui e você vê, Goiânia é muito pequena lá. Se nós pudéssemos subir numa torre aqui de 1000 metros, daria para fazer Goiânia é pequena. E daria para ver, olhar ao redor e ver, há muito terra. E poderíamos melhorar a qualidade desta terra. E esta terra poderia produzir comida para muitas pessoas. Então, não sei quantos de vocês já viajaram de avião. Mas você viaja de avião, olha para baixo, vai ver que a terra está quase vazia. Então, o primeiro mandamento da Bíblia: multiplicai-vos, enchei a terra. Estamos longe de realmente cumprir o primeiro mandamento. Eu não tenho dúvida, tem problemas demográficos. Mas é questão de distribuição. Não é questão de uma sobrepopulação do mundo. O mundo pode comportar muitas mais pessoas, não há dúvida sobre isto. Mas precisamos de um urbanismo um pouco mais inteligente. Eu gosto de brincar com as pessoas, então esse é outro ponto importante. Tentar viver num lote razoavelmente espaçoso, tá bom? Isso é importante. É importante que os filhos tenham uma grama para correr, para brincar. Às vezes eu gosto de brincar. Gosto de brincar dizendo o seguinte: os nossos lotes são tão pequenos que você nem pode brigar com a sua esposa e os vizinhos sabem. O casal nem tem direito de brigar e os vizinhos já sabem.
Às vezes você está olhando da tua janela, você poderia conversar com Dona Maria na outra. O casal precisa de privacidade. Cada lar deve ser um lugar privado. Então precisamos, para que você, como pai de família, como mãe de família, possa educar os teus próprios filhos, você precisa mais espaço. Então temos problemas de arquitetura, de urbanismo, temos problemas na política, mas temos muito espaço. Então Deus deu o primeiro mandamento, criou Adão e Eva e deu a primeira missão: multiplicai-vos, enchei a terra. Então aqui temos a primeira finalidade do matrimônio: ter e educar filhos. E agora eu vou ler a primeira página do Antigo Testamento. Agora vamos olhar para a última página do Antigo Testamento. Como é que Deus rematou o Antigo Testamento? E dizeis, agora estou em Malaquias 2:14. E dizeis, mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti e a esposa da tua juventude. Foste-lhe infiel, sendo ela a tua companheira e a esposa da tua aliança. Porventura, não fez ele um só ser com carne e sopro de vida. Então, Malaquias é muito forte. Ele está dizendo que o casal é um só ser. Não só uma só carne, mas um só ser. É uma imagem muito forte. Você é um só ser com a sua esposa, com a esposa da sua juventude. Porventura, não fez ele um só ser com carne e sopro de vida. E para que pende este ser único, senão para uma posteridade concedida por Deus? Então, o homem, fiel à esposa da sua juventude, um só ser, uma só carne, como se fosse uma só coisa. E por que esta união? Uma posteridade concedida por Deus. Agora, nós precisamos pensar muito bem sobre esta questão de filhos. Eu sei que há muita controvérsia sobre esta questão, o número de filhos que Deus quer de nós. Então eu quero expor para vocês a visão bíblica. Então nestes dias eu estava lendo um livro que foi publicado em São Paulo recentemente, O Privilégio de Ser Mulher. Então, adquiri o livro 2 dias atrás, de Alice von den Hildebrand. Então é um livro que talvez vai se divulgar no Brasil, O Privilégio de Ser Mulher. Então creio que vale a pena obter o livro. E ela é filósofa e o seu esposo foi também filósofo. E ele estava fazendo uma certa comparação. Vamos imaginar, eu não sei quem inventou microfone e caixa de som. Quem inventou carro, televisão? Quem inventou o celular? Acho que foi Ericsson. Quem inventou o violão? Sim, você gostaria de conhecer quem inventou o violão, não? Não sabe, mas seria bom conhecer, não é? Olha, no fim do mundo, microfone, celular, caixa de som, violão, tudo vai ser reduzido a poeira. Tudo vai virar pó. Tudo vai ser queimado. Carro, avião, antena. Tudo vai ser reduzido a pó. Mas o teu filho vai viver para sempre. O fruto das tuas entranhas vai viver para sempre. Podemos pensar nas melhores invenções no mundo. Podemos pensar
nas invenções mais importantes. E nada se compara ao teu filho. O teu filho vai viver para sempre. Então é importante para nós ter uma noção da eternidade. Porque um dos nossos problemas é que, se eu falo da vida eterna, do céu, o homem contemporâneo imagina mais ou menos tipo um cafezinho no fim do almoço. Um chocolate no fim do almoço. A vida eterna, o céu, é um acréscimo interessante, mas não é a coisa mais importante. Digamos, o nosso erro principal, a mentira principal é a seguinte: a tua felicidade está nesta vida. Essa é a mentira principal. A tua felicidade está nesta vida. Se você liga a televisão fala constantemente uma mentira. A televisão tem uma mentira contínua. A tua felicidade está neste mundo. Novo carro, nova casa, emprego, dinheiro, férias, viajar para o exterior. A tua felicidade está neste mundo. É uma mentira. Este mundo é um aperitivo muito fraco. Então vamos imaginar, eu não sei o que vamos comer hoje, 7h30. Vamos imaginar que vamos comer peixe. Vamos imaginar que em breve sai da cozinha um cheiro muito suave, um peixe. E pelo cheiro começa o apetite, não é? Você começa a pensar, eu espero que o Padre Elbi termine em breve. Essa palestra está demorando demais, eu quero comer. Então, o cheiro serve para dar um apetite. E esta vida é como um cheiro que sai da cozinha. A vida eterna é como o almoço, como a janta. É a coisa mais importante. E nós temos a tendência de pensar que a vida eterna é uma sobremesa, um cafezinho no fim, um chocolate no fim. Dá para dispensar. Eu quero jantar, eu quero almoçar. Se chegar um chocolate no fim, tudo bem, senão não me importa muito. Então, nós vivemos esta mentira. Nós estamos mergulhados numa mentira, que a nossa felicidade está neste mundo. Este mundo é um aperitivo muito fraco para a vida eterna. São Paulo fala, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem o coração imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Nós não podemos imaginar a grandeza, a felicidade da vida eterna. Se você pudesse comparar uma gota ao oceano, você teria uma ideia qual é a diferença entre esta vida e a vida eterna. Se você pudesse comparar uma chama, ou esta luz aqui, então vamos imaginar esta luz aqui, que é uma luz forte, comparar ao sol. Então, o sol emite muito mais luz, muito mais energia, muito mais calor do que esta luz aqui, esta lâmpada aqui. Olha, a diferença entre esta vida aqui e a vida eterna é muito maior do que a diferença entre esta lâmpada e o sol. Não há comparação entre esta vidinha aqui e a vida eterna. E a missão que vocês têm como esposos, esposas, é de encher o céu de almas jubilantes. Então, a grandeza da missão do casal é inimaginável para nós. Eu costumo brincar, costumo perguntar. Então, hoje em dia, os casais têm 2 filhos,
O perfeito é ter um casal, não é? Um homem e uma mulher, um casal. Se alguém falasse para você, olha, se você vai ter o terceiro filho, sabe uma coisa? Alguém faz uma profecia. O teu terceiro filho vai jogar na seleção brasileira, tá bom? E de que em 24 anos, a Copa do Mundo vai estar lá na Alemanha, tá bom? E o seu filho vai ser capitão da seleção. E vamos ganhar 8-0. E o teu filho vai marcar 4. Você quer ter o terceiro filho? Quer mesmo, não é? Se alguém fala para você, olha, o teu terceiro filho, mas você nem perguntou, mas o meu filho vai salvar a sua alma ou não? Ou este terceiro filho vai ser fiel à sua esposa? Ou vai engravidar uns 3, 4 e mandar fazer aborto e trair a própria mulher e acabar no inferno por toda a eternidade? Você nem perguntou. Por que você não perguntou? Porque você, como eu, tem critérios errados. Pensamos demais no bom êxito neste mundo. Nem fazemos a pergunta mais importante. O meu filho vai salvar a sua alma? Vai ver Deus face a face por toda a eternidade? Ou vai perder a sua alma no inferno? Porque salvar a sua alma como jogador de futebol é mais difícil do que salvar a sua alma como carpinteiro, como pedreiro. É muito difícil salvar a sua alma neste mundo do futebol. Porque tem tanta possibilidade de pecar. Por isso tem mãe de família que faz tudo para que o filho não entre no futebol. Tem mãe de família que faz tudo para que o filho não seja jogador de bola. Porque é tão difícil salvar a sua alma neste ambiente. Agora, estou notando como os nossos critérios estão errados. Ganhar na Copa do Mundo é nada em comparação à salvação da própria alma. Repito, se pudéssemos comparar uma gota com o oceano, se pudéssemos comparar uma chama de uma vela com a luz do sol, seriam comparações fracas em comparação à felicidade deste mundo e à felicidade do céu. Um pássaro poderia entrar pela janela aqui e sair pela porta. Rapidinho. 1 segundo. Você quase não viu o pássaro. A nossa vida aqui neste mundo é como a entrada de um pássaro pela janela e a saída pela porta. A nossa vida aqui é muito rápido em comparação à vida eterna. Todos nós sofremos. Eu nem sou capaz de imaginar como vocês sofrem. Não sou capaz de imaginar. Todos nós temos um sofrimento e uma solidão no sofrimento. Acho que cada um de vocês, mesmo, eu não sei como se chama você, Mariana, Poliana. Então, Poliana, você tem o melhor marido no estado de Goiás, não é? Tá bom. Mesmo Poliana, às vezes, se sente sozinha, não é? Mesmo Poliana pensa, ninguém me entende. Todos nós temos esta sensação de estar sozinhos. Mesmo com o melhor marido, a melhor esposa no mundo, você tem esta sensação de solidão. Aquilo que Adão sofreu no paraíso, não é? Ele sentiu-se sozinho. Todos nós passamos por isto. Eu sozinho com Deus. Um sofrimento que eu não consigo partilhar com ninguém. Deus faz isto de propósito, para que você tenha confiança em Deus, para que você confie em Deus mais do que em qualquer ser humano. Então todos nós sofremos, todos nós passamos por momentos de solidão. Mas o que São Paulo fala a respeito disso? Então vamos citar aqui Romanos 8:18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma
com a glória futura que nos deve ser manifestada. Não tem proporção. Não dá para ter uma proporção entre os sofrimentos desta vida e a glória que nos será manifestada no céu. Então vale a pena realmente ter o número de filhos que Deus quer de você para colocar eles glorificando a Deus por toda a eternidade. Agora, vamos pensar num outro elemento. Nós sabemos que nada de impuro pode entrar no reino dos céus. Vamos imaginar o seguinte, que você vai ter uma audiência com o Papa Francisco. Então eu penso que antes da audiência você vai fazer uma boa confissão, mas no dia da audiência acho que vai tomar banho, não é? Acho que todo mundo vai tomar banho, não é? Você não vai chegar lá com o Papa fedendo 3 dias de suor. Vai tomar banho. Mas vamos imaginar que no caminho para a audiência você suja os sapatos. Os sapatos ficam sujos. Acho que você vai passar vergonha, não é? Você vai querer limpar os sapatos. Até vai sujar um lenço. Ou vai passar no banheiro. Você vai dar qualquer jeito para não aparecer diante do Papa com os sapatos sujos. Talvez o Papa nem repare. Este Papa Francisco nem se importa com esse tipo de coisa. Mas você se importa. E corretamente. Deve importar-se. Para aparecer diante do Papa é bom ter camisa limpa, roupa limpa, você sentindo-se fresquinho depois de um banho. Então, todos nós queremos ter corpos limpos para entrar, para ter uma audiência com o Papa, até com o arcebispo, mesma coisa. Ir num casamento. Para ir num casamento você vai fazer a barba, não é? Tomar banho, colocar uma roupa limpa. Todo mundo faz isto. Para entrar no reino dos céus, nós devemos ter almas limpas. E por isso devemos evitar todos os pecados. Então, agora eu quero abordar o assunto de pessoas que evitam filhos por meios pecaminosos. Então, vamos dizer, evitem filhos usando o preservativo, usando o anticoncepcional, até pílula do dia seguinte. Infelizmente, é tão fácil cair nesta tentação. Quando a pílula do dia seguinte foi liberada uns 10 ou 15 anos atrás, ficamos imaginando, não, pílula do dia seguinte é para pessoas realmente de baixa moral, pessoas que não têm moralidade. Mas a pílula do dia seguinte é tão acessível e parece que é a solução mágica para resolver um problema. Então acontece que pessoas que frequentam a missa, vão para a missa domingo à noite, depois vão na pizzaria, depois ficam sozinhos no carro. E acontece um ato de fornicação. Depois chega um desespero. Mas então vamos lá, rapidinho na farmácia e vamos tomar a pílula antes de engravidar. Porque também a pílula do dia seguinte pode funcionar como anticoncepcional. Pode. Se a mulher ainda não engravidou, se o espermatozoide não se casou com o óvulo, não é? Não houve casamento. Alguém sabe qual é a data do casamento, qual é a festa do casamento de São José e de Maria? Alguém sabe? 23 de janeiro. Então é interessante. Para que nasça, para que um filho seja concebido, os 23 cromossomos do homem devem casar-se com os 23 cromossomos da mulher, não é? 23 e 23. Normalmente tem 46 cromossomos
na célula humana. Então, o casamento acontece lá na trompa de Falópio. O espermatozoide do homem penetra no óvulo da mulher e Deus cria a alma. 3 contribuições: contribuição masculina, contribuição feminina e Deus cria a alma. Então, às vezes, isso pode demorar. Pode demorar 1 hora, talvez, às vezes demora 3 dias. Porque o espermatozoide do homem pode sobreviver uns 3 dias. Então, o que acontece? Rapidinho, vamos lá na farmácia. Vamos tomar a pílula do dia seguinte para evitar, para prevenir. Pode ser que já aconteceu a fecundação. Pode ser que este casal, que estava na missa da catedral, da matriz, às 7 horas, agora, 3 horas de madrugada, está tomando uma anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, matando o seu próprio filho. Isto acontece. Claro, muitas vezes eles esperam que não houve concepção. Mas pode ser que houvesse concepção. E pode ser que o próprio pai, a própria mãe estejam matando o seu próprio filho. Então, por isso é tão importante para nós. É tão importante para nós vestir-nos bem. Então, todos nós sabemos que não somente a mulher, mas o homem também tem a tendência de seduzir pelo jeito de vestir. É tão fácil pecar. Talvez a coisa mais fácil no mundo é pecar contra o 6º mandamento. E Deus tem o direito de usar o ato sexual para criar uma pessoa humana. Você não pode proibir Deus de usar a intimidade sexual. E você deve aceitar as consequências. Mas muitas pessoas não querem as consequências. Por isso, podem usar a pílula do dia seguinte, ou vão prevenindo, tomando o anticoncepcional normal, ou usando o preservativo. Todos estes atos são pecaminosos. Então, agora, nós vamos fazer um discurso. Eu vou fazer umas perguntas para vocês, para que vocês vejam a importância do assunto. Então, Deus é o nosso Criador. Deus nos criou. E é difícil para nós ter uma consciência clara deste fato que somos criaturas. Os santos anjos têm uma consciência muito mais nítida deste fato. Então, vamos fazer algumas perguntas bem simples. Perguntas também engraçadas. Como se chama o senhor aqui? Rafael. Quantos anos você tem, Rafael? 24. Com quantos anos você tinha quando conseguiu dizer: eu sou gente, eu posso dar um rumo à minha vida, eu sou uma pessoa livre, eu posso dar um rumo à minha vida? Com quantos anos você tinha quando tomou consciência disso? Eu sou uma pessoa livre e inteligente. 18 anos. Eu poderia brincar, uma brincadeira muito feia, mas você já tomou consciência disso? Tá bom. Então, com 18 anos de idade, você realmente tomou consciência deste fato que eu sou uma pessoa, que sou inteligente, eu posso dar um rumo à minha vida. Eu penso que é possível com 12 anos, talvez com 7 anos. Eu conheço um sacerdote. Eu devo falar com ele de novo. Eu devo mandar um e-mail para ele para realmente tirar as dúvidas. Mas ele, se eu me lembro bem, com 2 ou 3 anos de idade. Ele virou para sua mãe e ele falou: mamãe, eu não vou ser sacerdote, não. Eu vou renunciar ao meu desejo de ser sacerdote e eu vou ser simples religioso.
você é irmão no mosteiro. É muito inteligente este sacerdote. Uma família muito de quilate mesmo. Mas acho que com 2 ou 3 anos de idade ele já tinha uma certa consciência da sua capacidade de dar um rumo à sua vida. Mas, digamos, entre 3 anos de idade e 18 anos de idade, talvez, normalmente, eu penso que Rafael está sendo muito humilde aqui. Eu acho que com 12 ou 13 anos de idade já tinha qualquer intuição que poderia dar um rumo à sua vida. Sim. 18 anos. Tá bom, 18 anos. Agora vou fazer outra pergunta para o Rafael. Rafael, quanto tempo precisou o seu anjo da guarda? O seu anjo da guarda, o seu santo anjo. Quanto tempo ele precisou para reconhecer: eu sou uma pessoa livre, inteligente e livre? Eu faço esta pergunta por uma razão muito importante. Nós, como homens e mulheres, precisamos de tempo para desenvolver as nossas capacidades intelectuais. Mas o anjo é um puro espírito. E por isso o seu anjo da guarda, desde o primeiro instante da sua criação, desde o primeiro instante da sua existência, tinha plena consciência: eu sou uma pessoa inteligente e livre. Então pensem nisso. O seu anjo da guarda foi criado de nada. Deus criou ele do nada. E ele, neste primeiro instante da sua existência, no primeiro momento da sua existência, reconheceu com toda clareza: eu sou uma pessoa livre. Eu sou inteligente. E 1 segundo atrás eu nem existi. Um momento atrás eu não era. Então o teu anjo da guarda tem uma consciência muito nítida, muito viva. Eu diria, teu anjo da guarda tem uma consciência borbulhante que eu fui criado por Deus. Deus me criou do nada. É muito importante para nós crescer nesta consciência, meditar neste fato. Deus nos conserva em existência. Nós somos criaturas. Eu espero que eu encontre aqui nos Atos dos Apóstolos. Eu penso em Atos, vou chutar aqui, 19, 28. Errei. Sim, é 17, 28. Atos 17, 28. Porque é nele, em Deus, é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Então, é importante reconhecer isto. Não é simplesmente que Deus me criou. Como alguém fabricou este microfone. Alguém fabricou este microfone, mas quem montou este microfone não está pensando no microfone agora. Alguém fabricou, montou este violão. Mas a pessoa que montou este violão não precisa ficar pensando no violão para que o violão continue em existência. Mas Deus precisa pensar em nós para que continuemos em existência. Deus nos criou do nada e Deus nos conserva em existência. E os nossos anjos da guarda têm uma viva consciência disso. A nossa existência é um grande presente. É um grande dom de Deus. A tua existência é um grande dom de Deus. Eu vou escandalizar vocês, tá bom? Alguém está gravando a palestra aqui? Alguém está gravando?
É proibido gravar, tá bom? Porque eu vou falar uma coisa e eu vou deixar vocês. É proibido gravar, tá bom? Mas eu me amo tanto. Eu sou tão feliz de existir. Que eu preferiria ser filho de incesto, do estupro, da fornicação, do adultério, do que não existir. Eu preferiria existir como filho do incesto, do adultério, do estupro, do que não existir. Assim eu me amo. Eu espero que você se ame deste jeito. Eu espero que você se ama, dizendo, eu sou filho de Deus. Deus me criou. Isto é maior do que qualquer outra coisa, qualquer pecado. Incesto, adultério, estupro, fornicação, adultério. Deus me criou. Deus me conserva na existência. Esta consciência que Deus me criou do nada, criou a minha alma do nada e me conserva em existência. Nós somos criaturas. Deus é o nosso Criador e Ele nos ama. Agora, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Então vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos e podem responder. Nós somos criaturas, Deus nos criou do nada e por isso nós temos deveres, não é? Nós temos deveres para com Deus, assim como você tem deveres para com seu pai. Então, agora, vou perguntar e vocês vão responder, quais são os nossos deveres? Deveres de criatura para com o Criador. Alguém tem ideia? Quais são os deveres que nós temos como criaturas diante do nosso Criador? Gratidão. Em certo sentido, acho que é o primeiro dever. Deus me criou do nada. Obrigado, Senhor. É um puro dom. Ninguém tem o direito de existir. Se você nem existiu ontem, como é que você não podia trabalhar para ganhar o salário de existir? Você nem existia. Então, normalmente, quando pensamos nos nossos direitos, pensamos algo, nós trabalhamos, merecemos o nosso salário. Por isso, recebemos o nosso salário. Mas a nossa existência é puro dom de Deus, é puro presente de Deus. Primeira coisa é agradecer a Deus. Então, gratidão, em certo sentido, é o primeiro dever. Outros deveres que nós temos como criaturas diante do Criador. Obediência. Sim. Não vamos um por um, também amar é outro, mas obediência. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que aqui eu tenho nada. Estou vendo que eu tenho nada aqui? Absolutamente nada, estou vendo? Então vamos imaginar que do nada eu faço um Mercedes. Do nada. Eu começo com nada. E de repente, do nada, eu faço um Mercedes. Acho que é evidente que o Mercedes é meu, não é? Eu posso usar o Mercedes deve me obedecer, não é? Eu posso vender o Mercedes, ou posso destruir o Mercedes, ou posso andar para Brasília, ou para Goiânia, ou para Nápoles. O Mercedes deve me obedecer, não é? Então, Deus nos criou do nada. E Deus tem um plano para nós. Então é evidente que nós devemos obedecer a Deus. Então, Deus, e também aqui é importante lembrar, não é só seguir a vontade de Deus, mas abraçar o plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. E o plano mais sábio que existe para a minha vida não é o meu plano. O plano mais sábio que existe para a minha vida é o plano de Deus. Por isso eu devo seguir esse plano, obedecendo principalmente os 10 mandamentos. Então, Deus me criou do nada, por isso eu devo obedecer a Ele.
Gratidão, obediência, amor também, porque Deus me criou por amor, não é? Deus me criou porque Ele é bom. Então eu devo amar Ele como meu sumo bem. Mas também Deus como Criador, Ele enviou seu Filho, Jesus. E Jesus é Criador também, é Deus. E Deus, Filho, instituiu 7 sacramentos: batismo, confirmação, Eucaristia, matrimônio, ordem, unção dos enfermos e confissão. Por isso, eu devo respeitar o plano de Deus e usar estes instrumentos. Devo aproveitar destes instrumentos para a minha salvação. Então também eu devo aceitar o plano de Deus que se revela pela igreja, obedecendo ao Papa, ao arcebispo, aceitando as orientações do pároco e recebendo os sacramentos da igreja. Mas ainda, então Deus é o Criador, eu sou criatura. Agora estamos olhando para os direitos de Deus. Então já temos alguns. Deus tem um direito à nossa gratidão, não é? Número 1. Número 2, Deus tem um direito à nossa obediência, não é? Deus tem direito ao nosso amor. Quais são os outros direitos que Deus tem? Quais são os direitos que Deus tem como Criador? Tem uma ideia aqui, o Senhor? Adoração. Então Deus tem o direito de ser adorado. Então nós devemos chegar lá na capela do Santíssimo e adorar Jesus sacramentado. Deus tem um direito de ser adorado. E é de decidir até quando eu vou viver, até quando eu vou cumprir a missão na terra. Sim, então Deus tem o direito de me chamar, não é? Ah? De? Eu não entendi o verbo? Sim. Então Deus tem o direito. Sim, eu entendo. Então, Deus tem o direito à tua presença no céu, não é? Você é obrigado a entrar no céu, não é? Você deve procurar o céu. Porque Deus tem o direito de ser louvado por ti durante toda a eternidade. Tá bom. Deus tem o direito da minha presença no céu. Mas Deus tem um outro direito também. Obediência, sim. Deus tem um direito, assim como você é pai de família, você tem um direito a ser obedecido, não é? O pai de família, mãe de família tem o direito de ser obedecido dentro da casa, pelos seus próprios filhos. Sim, direito à nossa vida, eu não entendo aqui. Mas eu penso, eu vou me aproximar do ponto que eu quero acentuar. Acho que pode ser que já cheguemos. Não, agora, eu vou tentar rematar o pensamento aqui. Deus, como Criador, tem o direito de criar. Dá para entender? Deus tem o direito de criar. Em certo sentido, é o primeiro direito que Deus tem. Deus tinha o direito de criar você. Você pediu a existência, não? Deus criou. É bom, não é? Vai lá para a terra, menino. Exista. Então, o Rafael precisava de 18 anos para saber que ele existia, talvez. O anjo, 1 segundo. Mas Deus tem o direito de nos criar. E o que faz o anticoncepcional? Nega este direito a Deus.
isto, para mim, é muito sério. O anticoncepcional é uma tentativa de dizer para Deus, não cria. Não aproveite deste ato sexual para criar. Nós queremos do ato sexual, do prazer sexual, mas não queremos que Deus exerça o seu direito de criar. Então, por isso, o uso do anticoncepcional, do preservativo, também a vasectomia, a ligação das trompas, o anticoncepcional, é tudo uma maneira de agredir Deus como Criador. Dizer que Ele não deve aproveitar do ato sexual para criar uma nova pessoa humana. É uma grande ofensa a Deus como Criador. Então, se vocês optam para ter um momento de intimidade sexual, também devem ter esta abertura à vida. Deus tem o direito de usar o ato sexual para criar novas pessoas humanas. E Deus tem o direito de ter estas pessoas por toda a eternidade no céu. Eu não conheço, mas há um juiz federal em Anápolis que vai para a missa todo dia. Ele se casou e dentro de um ano ele tinha 4 filhos. 4 filhos. O que ele pode falar? A Santíssima Trindade tem este direito. Quem somos nós para levantar o dedo e falar, sou 2. O nosso plano é 4. Quem somos nós? Deus tem este direito. Então, por isso, talvez o Padre Luiz Lodge, acho que o Padre Luiz Lodge vem amanhã para dar uma palestra para vocês. Mas ele puxava a minha orelha. Ele brigava comigo, porque eu falava planejamento familiar. Ele falava, não usa este conceito. Este é dos inimigos da igreja. Nós temos outros conceitos na igreja católica, mas o Padre Elbi não use este conceito. Então, por causa da insistência de Padre Luiz Lodge, eu deixei de usar este conceito uns 12 anos atrás. E depois, com o tempo, eu reconheci que ele tinha razão. Que muito dificilmente você vai encontrar este conceito em documentos da igreja. Porque quem deve planejar a nossa família é Deus. O que nós devemos fazer é planejar ter as condições, o ambiente, casa, jardim, para acolher os presentes que Deus quer dar. Isso é nossa tarefa. Planejar ter as condições para acolher os filhos que Deus vai nos dar. Agora, nós precisamos ter bastante clareza sobre a visão de Deus, ou, digamos, o plano de Deus. Então, eu comecei falando com vocês que nosso problema principal, a mentira principal que existe neste mundo, é a mentira que fala o seguinte: a nossa felicidade está neste mundo. Esta é a mentira principal. A felicidade deste mundo é um aperitivo muito fraco para a vida eterna. Então agora, mantendo estas verdades diante dos nossos olhos, nós vamos ler aqui 1 ou 2 salmos. Então eu penso que talvez vamos terminar com estes salmos aqui. Então vamos ler Salmo 126. Agora, Salmo 126 é muito interessante porque fala da casa, fala da cidade e por isso fala da política, porque a unidade política mais básica que existe não é a União, não é o Estado. A unidade mais básica na vida da política é a própria cidade. Então, por isso, o primeiro bem comum que existe é a cidade. Então, começa com a casa, fala da cidade e depois fala dos filhos.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, de balde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-se antes da aurora e retrasar até alta noite vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho. Pois Deus dá este pão aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Então, parece, no início começa falando quase da casa, não é? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Então, muito homem frustrado por aí, com seu empenho, com seu esforço, com seu suor, trabalhando, tentando construir a sua casa. Mas se ele não tem a bênção de Deus, não vai dar certo. Se o Senhor não guardar a cidade, de balde vigiam as sentinelas. Na cidade você vai ter a escola, vai ter o campo de futebol, vai ter o hospital de crianças, todas aquelas, digamos, aquelas utilidades que não pode ter no teu próprio quintal. Ninguém pode ter uma escola no próprio quintal, não pode ter um hospital no próprio quintal. Então precisamos da cidade para o bem comum, para ter um campo de futebol, para ter uma iluminação pública, água potável. Então, a cidade é para o bem comum. Várias famílias vão se unir para trabalhar juntos. Várias famílias vão se unir para construir aquelas instalações que o pai de família não consegue por própria conta construir. Então, a cidade está a serviço da família. Isso é muito importante. A cidade está a serviço da família. Inútil levantar-se antes da aurora e retrasar até alta noite vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Então Deus realmente cuida. Eu acompanho muitas famílias, acompanho muitos casais. Eu posso dizer para vocês, eu não conheço nenhum casal que passou fome por ter tido filhos demais. Deus realmente cuida. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Agora, o mundo moderno vai falar o seguinte: o filho é sofrimento. Eu gostaria que vocês lessem a Bíblia para tentar encontrar na Bíblia, na palavra de Deus, a seguinte afirmação: o filho é uma cruz. O filho é sofrimento. O filho é muito trabalho. Você não vai escutar estas palavras na Bíblia. O que você vai ver na Bíblia é: o filho é um dom, é um presente. Com certeza há sofrimento. O próprio Jesus fala das dores do parto, não é? Jesus fala disso. Mas quando o filho nasce, a mulher esquece das dores do parto pela alegria que um filho nasceu. O filho veio a este mundo. Então o sofrimento é muito rápido em comparação à alegria de ter um filho. E a felicidade eterna é muito maior ainda. Então, comparar a linguagem bíblica com a linguagem que você vai escutar nas unidades de saúde, no SUS. Comparar a linguagem bíblica com a linguagem que você vai escutar do médico ou da enfermeira. Comparar a linguagem bíblica com a linguagem que você vai, os conceitos que você vai ler nas revistas femininas. São dois mundos diferentes. Então nós precisamos deixar penetrar a nossa mente com a linguagem bíblica. Então nós precisamos deixar-nos impregnar pela palavra de Deus.
Em certo sentido, a minha mente deve ser impregnada pela palavra de Deus. E depois eu vou ter muita alegria em ter os filhos que Deus quer. Então, continuando aqui com o raciocínio do Salmo, tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Quem entra na guerra com 2 flechas? Ninguém. O guerreiro que vai entrar na guerra tem o maior número de flechas possível. E se vocês notam, eu não sei se vocês conhecem qualquer família que tem uns 7 filhos homem. Falar mal do pai desses 7 filhos, mas você pode sumir, porque esses filhos vão chegar em você e vão acabar com você, não é? Então você conhece um povoado lá no interior, um pai lá, um patriarca tem 7 filhos homens. Falar mal deste homem, você vai apanhar, e justamente. Porque estes filhos, você falou mal do meu pai. Ele vai reunir os irmãos, levar você pela mata lá e acabar com você. Então, o filho defende o pai. Então, cada filho é como uma flecha de guerreiro. Os teus filhos vão te defender. Então, é muito importante pensar nisso. Agora, parece que estou sendo um pouco egoísta, não é? Ter filhos, eles vão cuidar de você na velhice. Ter filhos, eles vão defender você. Ter filhos para encher o céu. Ter filhos para a glória de Deus. E também, eles vão defender você. Então, você pensa nisso. Quando você tiver 80 anos de idade. Ter 4, 5, 6, 7, 8 filhos cuidando de você. É muito melhor do que ter 2 filhos egoístas que não vão cuidar de você. Eu testemunhei isso na minha família. Nós somos 8 em casa. 4 homens e 4 mulheres. Quando meu pai estava morrendo, os meus irmãos e as minhas irmãs viraram heróis. Eles passavam noites em branco cuidando do meu pai. O meu pai ficou assustado com a generosidade dos filhos. O meu pai não esperava que o filho cuidaria tanto dele. Então, se você quer ser honrado na sua velhice, ter filhos agora, e eles vão cuidar de você daqui em 20, 30, 40, 50 anos. Então, ter filhos, é um bom negócio. Claramente, nós não devemos pensar no negócio, mas é um bom negócio. Eles vão cuidar de você. Claramente você deve ter filhos para a glória de Deus, para encher o céu. Mas em todos os sentidos, os filhos vão cuidar de vocês. Agora, uma outra consideração. Só para ver quão fortes são as contradições que nós vivemos. Agora, tem vamos chutar aqui, qualquer dono de supermercado aqui, não? Dono de pizzaria, dono de restaurante aqui, não? Tem qualquer empresário aqui que tem a sua própria empresa? Qual é a sua empresa? Sim. Material de construção. Como se chama você? Victor. Então vamos falar, Victor. Quantos empregados você tem? 2. Então, se eu chegasse, eu falasse, Victor, tem 2 empregados, o negócio está andando bem. Vou te falar uma coisa. O governo vai abrir um novo loteamento de um certo bairro. Vale a pena comprar um lugar lá, investir, e você pode ter uma segunda loja. Vai dar certo. Vamos imaginar que eu realmente tenho conhecimento, que você dá para confiar em mim. Você vai falar comigo? Não, basta, eu tenho os meus 2 empregados, minha lojinha, estou contente. Você vai aproveitar a oportunidade, não é? Tá. Normal. Alguém aqui cria gado, não é? Tem fazendeiro aqui? Não. Se tivesse alguém aqui que criava gado, e se eu falasse com ele, olha, você tem 50 cabeças de gado.
eu poderia dar um conselho para você e dentro de 2 anos você vai ter 200 cabeças de gado. Acho que ele aceita, não é? Vai ficar mais rico. Poderíamos pensar em um outro exemplo. Um médico já tem 500 pacientes. Está ganhando bom dinheiro. Eu falo com ele, olha, você tem capacidade, você tem tempo, eu posso arranjar mais 500 pacientes para você. Ele vai aceitar. Normalmente vai aceitar. Então, o nosso fazendeiro, que tinha 50 cabeças de gado, aceitou mais 150. Mas eu chegar nele, você já tem 2 filhos. Eu posso explicar para você como ter mais 6 filhos. Não, padre, por favor, não. Não, 2 bastam. Mas se eu falar para ele, você poderia ter 3 vezes mais vaca, ele aceita. Mas 3 vezes mais filho, ele não aceita. O que é mais importante, vaca ou filho? Nós estamos vivendo uma contradição profundíssima. Em tudo, nós queremos aumentar a produtividade. Em tudo, nós queremos mais. Mais dinheiro, mais casas, mais carros, mas menos filhos. E no fim, o fogo vai pegar todas as vacas, todo o material de construção, todos os carros, vai destruir tudo. E o que vai sobrar? Os filhos de Deus. Jesus falou no Evangelho de São Mateus, a parábola dos 10 talentos. E esta parábola é uma boa maneira de sintetizar, de arrematar as nossas meditações aqui. Então vamos olhar aqui para capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. E com isso vamos terminar. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. Um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bom, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bom, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que é teu. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu.
tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. E esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos tentar usar os nossos talentos. Ninguém aqui pode dizer quantos talentos tem. E outra coisa vamos dizer. Toda a nossa vida cristã começou com uma surpresa. Uma virgem de 13, 14 anos de idade não pensava que ia ser mãe de Deus, mãe do sumo sacerdote. Foi uma grande surpresa na vida dela. Deus tem o direito de nos surpreender. Então vamos disponibilizar-nos, vamos dispor-nos para usar os talentos que Deus nos deu. Vamos dizer para Jesus hoje à noite, Jesus, queremos usar todos os nossos talentos. E depois Deus pode nos surpreender. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas abrindo-nos à ação criadora de Deus, tentando usar os talentos que Deus nos dá, Ele vai nos abençoar. Nós vamos chegar no céu e vamos levar também os nossos filhos para a vida eterna. Agora vamos ficar em pé e rezar uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. O clemente, piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Por seja louvado.